Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero fazer aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é muito fácil, só você se inscrever aí embaixo. Ativar esse sininho de notificações. Deixa aí o seu joinha, o seu like. E deixe o seu comentário na pregação de hoje. E me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos. Esse projeto, cada dia mais eu tenho certeza que é uma missão que o Senhor me confiou, e com a ajuda de todos vocês, nós vamos seguir em frente. Ontem nós meditamos quando o Senhor falava e os discípulos perguntavam por que Jesus contava as suas histórias em parábolas. E Jesus falava então daquele coração que estava ouvindo, mas não ouvia, que via, mas não estava vendo, e que não acolhia a palavra no coração. E Jesus então ele vai contar a parábola do semeador, e depois ele vai explicar para os discípulos que não entenderam o significado daquela palavra. Eu creio que muitas pessoas que ouviram essa palavra entenderam porque a região ali era muito de agricultores. Então eu creio que na linguagem que o Senhor falou para eles, muitos entenderam. Mas os discípulos, eles não haviam compreendido. E o Senhor então vai explicar para eles. E também nós temos a graça de meditar sobre a explicação da parábola do semeador. Nós meditamos uns dias atrás sobre essa parábola, mas o Senhor hoje, Ele quer mais uma vez confirmar e firmar no nosso coração o desejo que o nosso coração seja um campo fértil para receber a palavra de Deus. Eu vi na nossa paróquia, o padre, quando na homilia ele falava sobre essa parábola, ele dizia que todo coração, ele passa por esses processos. É o terreno que está sendo preparado. E todos nós, no momento da vida, nós podemos ser como qualquer um desses terrenos. Mas nós temos a oportunidade de desejar ser esse coração da terra boa. E quando nós desejamos que o nosso coração
seja esse coração da terra boa, nós vamos deixar o Espírito Santo ir trabalhando no nosso coração, trabalhando na terra, no terreno da nossa vida, até sermos essa terra boa. E a parábola do semeador, meu irmão e minha irmã, ela traz esse sentido que todos nós precisamos entender. Porque eu meditei com vocês ontem, quantas pessoas que vão na igreja e depois dizem que não entendeu nada que o padre falou, nada que o pregador falou. Mas quantas pessoas também que estão ali atentas, que levaram o coração para aquele momento, para aquela Santa Missa, para aquele encontro. E essa palavra produziu frutos. Essa palavra entrou no coração. Então, todos nós batizados, nós ouvimos a palavra. E a palavra de Deus hoje, ela é muito acessível. Na televisão, nas redes sociais, essa pregação que eu partilho com vocês todos os dias, na Santa Missa, nos encontros. A palavra de Deus é muito acessível. Então, Jesus vai dizer desses terrenos. O primeiro, Jesus explicou, é aquele que ouve a palavra, mas não compreende. E aí vem o maligno e rouba. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós ouvimos a palavra de Deus e não compreendemos, nós precisamos voltar o nosso coração para aquela palavra. Nós não podemos desistir de entender o que o Senhor quer nos falar. Se eu leio a palavra de Deus e eu não entendo, eu não posso simplesmente fechar a Bíblia e ir embora, não. Porque quando nós agimos assim, o maligno vem. E ele vai roubar aquilo que foi semeado. Mas nós, quando ouvimos a palavra do Senhor e não entendemos, nós precisamos voltar, ler de novo, pedir alguém para nos explicar, pedir o Espírito Santo para trazer luz àquela palavra, e você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai falar, e você vai entender. Se não entendeu, uma mensagem. Não desista. O Senhor quer falar com você. Não deixe o maligno roubar aquilo que foi semeado no seu coração. A outra semente, a segunda, Jesus vai dizer e vai explicar, aquela que caiu no terreno pedregoso, são as pessoas que ouvem a palavra, que recebem com muita alegria, mas que ainda não têm raiz. São as pessoas de momento. E aí quando vem a perseguição, o sofrimento por causa da palavra, a pessoa desiste. Eu creio que esse segundo coração, esse segundo terreno, é um dos que mais acontece. Quantas e quantas pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas. Aquele terreno que está cercado de pedras, que existe uma dificuldade muito grande de a semente penetrar lá na raiz. As pessoas que ouvem e recebem a palavra com alegria, que se emocionam, que choram, que saem da missa, que saem do encontro com aquele propósito: eu vou mudar, eu não vou agir mais do jeito que eu agia. E a pessoa sai dali com esse propósito de mudança, com o propósito de deixar a palavra de Deus transformar a sua vida. Mas se torna uma alegria momentânea porque a pessoa ainda não criou raiz. O terreno pedregoso, ele impede que essa semente possa chegar até lá na raiz. Sabe quando você, de repente, vê ali aquelas sementinhas de feijão, né? Começa a crescer, você puxa ali entre as pedras e sai muito fácil. Justamente porque não criou raiz, as pedras impedem. E essas pedras, irmãos e irmãs, são as dificuldades do dia a dia. E nós precisamos criar, como nós meditamos ontem, intimidade com Deus. Como os discípulos, ter relacionamento com o Senhor.
fundamentar a nossa fé e não deixar ser somente aquela emoção de momento, mas firmar a nossa fé no Senhor, criar raiz em Deus, criar raiz na igreja, fortalecer a nossa fé para que seja uma fé viva, para que não seja uma fé só de momento. Porque quando nós ouvimos essa palavra, nós lembramos quando Jesus contou a parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Quando vem o sofrimento, a perseguição, a pessoa desiste. Essa pessoa que estava apaixonada pelo Senhor, mas que ainda vivia e vive um relacionamento superficial com Deus. E quando vem a perseguição, a pessoa não resiste. A pessoa desiste de viver a sua fé. Porque a perseguição, ela é real. O sofrimento é real. Mas quando nós deixamos essa palavra criar raiz em nós, vem os ventos, vem as tempestades, vem a perseguição, e nós ficamos de pé. A terceira semente, Jesus explicou, é aquela que cresce no meio dos espinhos. A pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações sufocam a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, o que tem sufocado a palavra de Deus na sua vida? O que tem sido impedimento na sua vida para que a palavra de Deus possa crescer e possa dar frutos? Isso eu estou perguntando também para mim. É para todos nós meditarmos quando nós ouvimos a palavra. Mas nós temos tantas preocupações. A nossa mente, ela está tão cheia de preocupações com os problemas na família, com o amanhã, com o futuro, com tantas situações, que essas preocupações são os espinhos que sufocam a palavra de Deus, que sufocam essa verdade que foi semeada em nós. E o Senhor nos ensinou. O próprio Sermão da Montanha, ele disse: por que você se preocupa? Olha as aves do céu. O Senhor chama isso de vãs preocupações, de preocupações exageradas. E o próprio nome já fala. Preocupar. É ocupar a nossa mente, o nosso coração com algo que nós nem sabemos ainda se vai acontecer. E Jesus falou, não adianta você se preocupar, porque a sua preocupação não vai fazer acrescentar um segundo à sua vida. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que estar com o coração ali para que nada sufoque a verdade de Deus em nós, para que nada mate essa semente, para que nada impeça essa semente de dar frutos. Um conselho em nome de Jesus: quando você for para a igreja, para a Santa Missa, para um encontro, leve o seu coração também para esse encontro. Quando você colocar os pés à porta da igreja, fala com o Senhor: Senhor, todas as minhas preocupações, tudo aquilo que possa tirar a minha atenção do Senhor agora, eu quero deixar aqui fora. Desliga o seu celular e liga o seu coração no Senhor, e você pode ter certeza que fazendo essa experiência, o Senhor vai falar com você. E aquela palavra do padre que você não entendia, você vai entender. E a pregação daquele pregador que você não entendia, que você não compreendia, o Espírito Santo vai te dar um entendimento e o Senhor vai falar com você. Não deixa, meu irmão e minha irmã, que nenhuma preocupação de nenhuma natureza tire de você a graça de ouvir e de alimentar da palavra de Deus. A última semente é essa semente que nós precisamos lutar todos os dias, para que o nosso coração seja essa terra boa. E como eu falei com vocês, a semente é a mesma para os 4 tipos de coração. Para os 4 terrenos, a semente é a palavra de Deus. E a semente que cai em terra boa é quem ouve a palavra e a compreende. Ouvir a palavra de Deus e compreender. Porque quando nós compreendemos o que o Senhor quer nos falar, nós vamos lutar
para colocar em prática. Então, a terra boa é aquele que ouve e compreende. E nós só vamos conseguir compreender a palavra de Deus se nós procurarmos sair da superficialidade e mergulharmos no coração do Senhor. Estar ali com os olhos, com o coração atentos ao Padre, a quem está falando em nome do Senhor. Ouvir com o coração. Ver, ouvir e guardar no coração. E assim, quando nós estamos ali, com o coração naquele lugar, com o coração na igreja, com o coração naquele momento, você pode ter certeza, a palavra de Deus vai se tornar uma palavra viva em cada um de nós. Vai se tornar uma palavra viva. Eu, quando estou ouvindo o sacerdote, quando eu estou ouvindo a pregação, eu fico ali olhando fixo, eu balanço a cabeça, afirmando, é isso mesmo, Padre. Sabe, eu vibro quando o sacerdote fala uma palavra, e essa palavra é confirmada no meu coração. Eu procuro me alimentar da palavra de Deus, e deixar que ela possa produzir os frutos que precisam ser produzidos na minha vida. É assim, meu irmão. Mas como o sacerdote disse, eu quero finalizar com essa palavra. Não aceite que o seu coração seja o coração daquele que ouve a palavra, mas está à beira do caminho. Não deixe o maligno roubar. Não aceite que o seu coração seja esse coração desse terreno pedregoso. Não deixe o sofrimento, a perseguição te fazer desistir de Deus. E não aceite que as preocupações do mundo, que as ilusões, a riqueza, que nada possa sufocar a palavra de Deus na sua vida. Mas tome posse hoje e deseje que o seu coração seja esse terreno que produz frutos para a glória do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Sim, Senhor. Hoje eu quero te pedir, dá-nos um coração novo. Restaura o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração não seja um coração de pedra, mas seja um coração que está sendo moldado pelo Senhor. Que o terreno do nosso coração, Senhor, seja esse terreno fértil, que recebe a sua palavra e que se esforça para alimentar e viver essa palavra, Senhor. E se algum de nós ainda não recebeu essa palavra da maneira que precisa ser recebida, que nenhum desista, Senhor, porque o Senhor quer transformar o coração de cada um de nós nesse coração novo, nesse coração que ouve, que recebe e que pratica e que vive a sua palavra. Então vem, Espírito Santo, dá-nos um novo coração, para que assim possamos ouvir com os ouvidos espirituais, enxergar com os olhos da fé e sentir no nosso coração as batidas do coração do nosso Deus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.